Boa noite, queridos. Quero saudar todos com a graça e a paz de Cristo, amém? Estamos trabalhando nesse mês melhor. Esse mês estamos trabalhando nessa conferência, nesse mês da juventude, revolução. Só que dentro do tema de revolução a gente pode ver muita coisa. E o tema da mensagem qual Deus me deu é estamos em guerra. Mas não em guerra, o qual a gente está vendo por aí por fora, né? Bom, falem uma guerra que está acontecendo aí por fora aí. Quem pode me falar? Uma guerra. Rússia e Ucrânia, né? Israel está sendo bombardeada. Esses dias vieram alguns vídeos, né, da Palestina lá bombardeando Israel. E são essas guerras, só que a guerra que eu quero falar aqui não é essa guerra física. É a guerra espiritual, qual nós passamos todos os dias. E tem um texto que eu gosto muito, está lá em segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Vocês podem deixar a Bíblia de vocês aberta. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20. A gente vai estar lendo, eu vou estar lendo um versículo em destaque, e estaremos passeando um pouco dentro do livro, né, desse capítulo 20, de segundo livro de Crônicas. Iríamos ler agora o versículo 17. Vocês não precisam lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que foi lida. Fale aos nossos corações. Nós nos colocamos, Senhor, perante a Ti. Sabemos que o Senhor irá lutar as nossas batalhas, o Senhor tem lutado, o Senhor tem enfrentado tudo aquilo, Senhor. O qual muitas das vezes cada irmão que pediu por cura, pediu pela conversão de algum ente querido, o Senhor sabe, Pai, as batalhas que temos passado todos os dias, Senhor, para que possamos ver essas pessoas aqui rendidas no seu altar, Senhor, voltando para Ti, Senhor, com o seu coração. Nós glorificamos ao Seu nome, em nome de Jesus, amém. O versículo em questão, que está inserido nesse contexto, é que o rei Josafá, ele estava bem, né? Rei Josafá, para quem não conhece o contexto ali, ele começou a governar com 35 anos de idade, e ele estava no início do seu, né, ali do seu governo. E chegou ali um grupo de pessoas, a gente vê lá no capítulo, nos primeiros versículos, vou até abrir aqui, fala assim, ó: depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram pelejar contra Josafá. Então, era um grupo de pessoas grandes que estavam indo guerrear contra Josafá. Josafá, ele era rei naquela época, ele tinha 35 anos, né, parecido comigo, a minha idade, vamos colocar assim, só que ele ia começar a guerrear. Só que acontece, quando ele ouve sobre guerra, hoje, muitas das vezes a gente está aqui, nosso país, graças a Deus, a gente não ouve falar em guerra aqui no nosso país é um país, por mais que existem muitas divergências políticas, mas estamos bem, né? Ninguém tem guerra, ninguém quer entrar em guerra com o Brasil, isso aí a gente tem que dar graças a Deus, mas existem guerras que são maiores do que as guerras físicas, sendo que só tem uma pessoa que pode batalhar e pode guerrear, que é Deus. Mas muitas das vezes nós colocamos as nossas forças ou se metemos em algo que não é para que nós colocássemos as nossas mãos. E dentro desse texto a gente pode ver as maravilhas que Deus fez, que a gente vai dar decorrendo aqui, o qual Jesus ele tinha sido anunciado naquela época, mas ainda não sabíamos o nome de Jesus. Soubemos depois. Mas Deus, naquele contexto, ele falou para Josafá que quem iria guerrear ia ser ele. Não seria ninguém, nenhum soldado iria à guerra. Ele iria guerrear por Josafá. E eu quero começar sempre fazendo a pergunta, como sempre faço. Você tem deixado guerrear suas batalhas? Tem deixado Deus guerrear suas batalhas? Ou você tem dado ajudinha a Deus? E aí? Se hoje eu fosse perguntar a vocês, né, ou falar de mim que eu tenho passado algumas dificuldades com a minha família,
Meu irmão também se afastou do evangelho, e muitas das vezes a gente quer guerrear por nós mesmos. A gente quer pegar na irmã Chelsea no cangote dessa turma aí e falar assim, tem que voltar para Jesus. Mas não. A gente tem que entender que a guerra não é minha. Essa guerra, se eu tentar guerrear contra o meu irmão, eu vou perdê-lo e eu vou perder essa guerra. Se a Chelsea tentar guerrear, desculpa usar seu exemplo, minha irmã, mas se ela tentar guerrear contra os netos, ela vai perder os netos. E essa guerra não é nossa. Essa guerra de saúde, seja a guerra de alguém que esteja afastado, assim como a gente tem na nossa família, essa guerra não é nossa, essa guerra é do Senhor. Só que quando nós nos colocamos à frente de Deus, nós perdemos a batalha. Mas quando nós colocamos Deus à frente das nossas batalhas, nós vamos ver que Deus ele começa a ganhar e guerrear por nós. Deus ele não permitiu que Josafá fosse à frente para que Josafá pudesse ver quem era Deus. Josafá, ele ficou com medo. Eu também ficaria com medo. Imagina, eu ali, rei, vamos citar o exemplo, e de repente, ali no meu reinado, vinham 3 povos contra o meu povo, contra Judá e contra Israel. E eu ia ficar com medo. Eu falei, caramba. Aí depois Josafá fala um pouco mais na frente, se a gente for olhar lá, que ele, Senhor, mas tu nos entregou essa terra, como é que a gente vai perdê-la, essa terra? Se vocês forem ler, estou contextualizando, mas é no versículo 7, 8, se eu não estou enganado, e ele fala, Senhor, mas o Senhor nos entregou, e ele começa a orar, e fazer a sua oração sincera diante do Senhor. O Senhor, Deus do céu, o Senhor, ele começa a reconhecer quem é o Deus, porque quando a gente entra em dificuldade, quando as coisas apertam para o nosso lado, né, e a revolução qual nós precisamos fazer é se posicionar diante do Senhor, se ajoelhando, entregando as nossas vidas a Ele. Desde o primeiro dia, a Lisane pregando, a gente ouviu falar que para a gente fazer revolução, nós precisamos renunciar a alguma coisa, algo, ou entregar alguma coisa a Deus. Desde a primeira mensagem, quem lembra da minha primeira mensagem? Todo mundo. E todos eles têm falado a mesma coisa até aqui. Nós precisamos entregar alguma coisa a Deus. Por mais que eu ache, porque eu tenho 90 anos de crente, 30 anos de crente, 20 anos de crente, e me acho superior, ou porque eu sou pastor, ou porque eu sou diácono, mas isso diante do Senhor não vale nada. Nada, 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 nada. O que vale é quando nós nos posicionamos diante dele e entregamos as nossas batalhas nas mãos do Senhor. Você tem feito isso? Você tem visto as suas batalhas? Você tem visto as suas lutas e tem falado assim, Senhor, eu quero te entregar a minha batalha nas suas mãos para que você possa fazer da forma que lhe apraz. Também dei muito trabalho à minha mãe, irmã Chelsea. A irmã Chelsea acompanhou um pouco da minha história, né? Mas minha mãe, uma vez a gente estava em casa, morava no condomínio nessa época, e meu irmão a gente estava numa época muito difícil, muito turbulenta da nossa juventude e adolescência, e minha mãe chegou e falou assim, ó, entre ficar com vocês e com Deus, eu prefiro ficar com Deus, porque eu sei que Deus nunca vai me abandonar. Vocês um dia vão embora. Fomos. Mas Deus ele nunca vai me abandonar. Mas o meu joelho no chão, eu vou colocar para orar por vocês. E muitas das vezes a gente não vê o resultado daquilo que nós queremos ou daquilo que nós almejamos, porque nós queremos guerrear as nossas batalhas por nós mesmos. Nós não queremos entregar ao Senhor. E essa noite eu quero convidar você a estar fazendo alguns passos, alguns atos de atitude para que você possa entregar a sua vida, a sua batalha diante do Senhor. Quando estamos em guerra, identificar o inimigo é preciso. A gente pode ver lá no versículo 12. Pode colocar, por favor, Cris? Deus nosso, porventura, não o julgarás, porque em nós não há força perante esta tão grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão colocados, ou estão, posto em ti. Esta passagem, a gente para refletir quando a gente lê esse versículo, o qual ele reconhece quem são os seus inimigos, são muitas pessoas. Só que ele reconhece no finalzinho do capítulo, do versículo, 12, deixa eu abrir aqui, ele fala assim, porém, os nossos olhos estão postos em ti.
ele ora, ele sabe que os inimigos são numerosos, porque muitas das vezes quando a gente vai enfrentar uma batalha, a gente reconhece nosso inimigo, a gente fala assim, ele é muito maior do que eu posso imaginar. Ele é muito grande, esse inimigo. Como é que eu vou revolucionar? Como é que eu vou fazer alguma coisa a respeito disso? Só que quando a gente entra em guerra, quando a gente entra em batalha, nós precisamos nos colocar diante do Senhor e falar, Senhor, está contigo. Mas eu sei que o Senhor é muito maior. Os meus olhos estão em Ti. Por mais que eu veja aquela multidão, aquele povo vindo assim, eu sei que meus olhos estão em Ti. E você vai guerrear as minhas batalhas. E muitas das vezes, quando nós não conseguimos identificar o inimigo, é porque a gente não para orar. A gente não para falar assim, Senhor, espera aí, preciso parar um pouquinho. Quando você vê lá na sua casa, jovem, adolescente, que todo mundo aqui é jovem adolescente, amém? Todo mundo aqui é jovem adolescente, amém? Então, glória a Deus. Quando você não está conseguindo identificar o seu inimigo, aquilo que tem te feito angustiar, porque a angústia vem, gente. Vem, você perde o sono, você você não dorme. Mas quando a gente para identificar quem é o nosso inimigo, a gente se ajoelha, Senhor, o que está acontecendo? Por que eu estou tão angustiado? Coloca diante do Senhor toda a sua angústia, para identificar o que está acontecendo na sua vida. Qual o inimigo, o que tem acontecido contigo que você não está conseguindo identificar. Eu quero convidar você, falar para você que você precisa identificar quem é o seu inimigo. Não é quem está do seu lado, não é quem você está vendo, não, gente. Muitas das vezes, nós paramos, e aí, de repente, a irmã Cristina passou por mim, me deu uma topada. Eu fico com raiva da irmã Cristina. Só que ela não é minha inimiga. Nós não somos inimigos um do outro. É sabe quem é esse um? Que quer tirar você daqui de dentro. Aquele que quer fazer você se afastar. Esse que é o inimigo. E muitas das vezes, porque o pastor passou por você e não falou contigo, fala assim, poxa, pastor é metido. Não. Mas também você sabe as batalhas que o pastor tem guerreado. Você sabe as batalhas que cada um tem passado. Então nós precisamos identificar quem é o nosso inimigo. Não sou eu e não é você. Eu não tenho que guerrear contra você, nem você contra mim. É o inimigo das nossas almas, que tem feito de tudo para derrubar. Porque quando a gente para poder fazer planejar o mês da juventude, quando a gente para planejar o mês de aniversário da igreja, muitas batalhas se levantam. Muitas coisas vêm à tona. Queridos, eu vou externar algo aqui. No dia 7 de julho foi o dia do encontro de casais. E a gente estava guerreando uma batalha muito grande lá no encontro de casais, lá em cima. Não estou falando com o que aconteceu, mas era uma batalha dentro da minha família. Foi um dia muito triste, fatídico para mim. Só que eu entendi que enquanto a gente está cuidando das coisas do Senhor, o Senhor tem cuidado das nossas coisas. Enquanto a gente está cuidando das coisas dele, ele tem cuidado das nossas coisas. E nosso inimigo não é o nosso parente, não é o nosso amigo, é o diabo. E por mais que a gente ache que seja grande, eu quero convidar você a colocar os olhos no Senhor Jesus. E falar assim, Senhor, nas suas mãos eu entrego tudo aquilo que tem me angustiado, tudo aquilo que tem me separado de Ti. Porque por mais que as guerras venham, as batalhas venham, nós precisamos entender que diante das dificuldades, precisamos confiar em Deus e que Ele está conosco em cada desafio que enfrentamos. Então, querido, querida, seja saúde, seja alguém que está longe da presença do Senhor, seja algo no seu trabalho, seja alguém que esteja te perseguindo, coloque diante do Senhor todas as suas angústias. Toda a sua angústia, tudo aquilo que tem te dificultado, está aqui. Entregue-se a Ele 100%. Porque por mais grande que seja a batalha que nós estamos enfrentando, maior é Cristo Jesus. Amém? O segundo ponto. Quando estamos em guerra, ouvir a estratégia que Deus traçou para a nossa vitória é necessário. Vamos ler lá o versículo 15 e 16.
E Jaaziel disse: dai ouvidos a todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, e nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os acharei no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. E ali, Deus ele manda que o povo pudesse ouvir a estratégia. Quando você para ouvir a voz de Deus, muitas das vezes a gente está naquela correria, e a gente quer fazer, a gente não para. Eu vou planejar primeiro. Vou planejar, vou botar tudo em ordem para poder ver. Não. O que Deus quer nos ensinar aí é que precisamos parar para ouvir aquilo que Deus tem para nos falar. Qual é a estratégia que Deus tem para nos dar? Muitas das vezes a gente quer agir com o nosso próprio impulso, com o nosso próprio braço, tem que fazer, não tem que ir, tem que acontecer. Não, vamos para a rua, vamos pintar o rosto, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, gente. Pare para ouvir aquilo que Deus tem para te falar. Coloque diante do Senhor tudo aquilo que Deus quer. Deus ele vai falar contigo. Ele vai te dizer exatamente o que você precisa fazer. Porque quando não paramos para escutar a estratégia a qual Deus nos deu, nós acabamos atropelando, botando os carros nas frentes dos bois. Só que muitas das vezes a ansiedade, o mal do século XXI é o TDAH, né? É o transtorno, déficit de atenção, como é que é? De atenção e hiperatividade. Todos nós temos um pouco. Não adianta, você pode ser o mais calmo, mas quando você começa a ficar nervoso, você quer agir por si mesmo e você quer fazer porque você tem que. E se não sai, se não acontece conforme você planejou, não foi Deus, você fica chateado, triste, você fica magoado. Então nós temos que deixar o nosso TDAH que nós temos, né, esse transtorno de déficit que nós temos, nas mãos do Senhor, é acalmar. Espera aí, Senhor, senta, se ajoelha diante do Senhor e fala: Senhor, eu preciso parar, eu preciso acalmar essa tempestade que está dentro de mim, eu preciso acalmar a tempestade que está acontecendo aqui, essa guerra que está, eu preciso parar para te ouvir. Você tem parado para ouvir a voz de Deus? Ouvir as estratégias que Ele tem para a sua vida? Esses dias assim, pastor, nunca aconteceu isso comigo, mas eu vou conversar com o senhor aqui. Deus tem me acordado de madrugada. Há muito tempo que eu não tenho acordado, mas Deus tem me acordado justamente 2h30, 3 da manhã. Eu já entendi, 2 vezes eu fui meio resistente a dormir de novo, mas na terceira vez já entendi o que Deus queria. Ele queria falar comigo, queria que eu ouvisse. Eu peguei, Carol dormindo lá quietinha, porque eu não sou doido de acordar Carol. Eu vou lá, me ajoelho e começo a orar ao Senhor para ouvir a voz dele. E Deus tem respondido as orações, aquilo que eu tenho clamado a Ele. Mas por quê? Muitas das vezes a gente fica resistente, a gente não quer dormir. Aconteceu isso comigo. Acordei, quando fui lá no telefone, falei: gente, 2h pouca da manhã, o que está acontecendo comigo? Aí eu desliguei a luz do telefone, coloquei na cabeceira e voltei a dormir, mas demorei muito, sabe, Aí depois eu entendi o que Deus queria. Deus tem me levantado de madrugada para falar comigo, porque eu sei que eu preciso ouvir Deus falar comigo, porque eu sei que a estratégia que Ele está me dando, não estou falando, né, das minhas guerras que eu tenho travado, dentro da minha casa, dentro da minha família. Eu sei que Deus tem respondido as orações, tem falado comigo. E muitas das vezes, quando nós paramos, se Deus ele te chamar de madrugada, às vezes, para conversar com você, perdeu o sono de madrugada, querido? Não perdeu o sono, não. Nós que estamos ligadinhos em Deus, todo mundo aqui está ligadinho em Deus, quando você acorda de madrugada, porque Deus quer falar com você. É porque Deus ele quer falar e quer que você ouça. Se ajoelhe, bote-se, coloque-se diante do Senhor. Tem acontecido comigo ultimamente, né? Eu tenho entendido que a minha guerra,
Quem está guerreando é o Senhor, não sou eu. Terceiro ponto. Quando estamos em guerra, precisamos se posicionar e é importante. Vamos ver lá o versículo 17. Nesta peleja, não tereis de pelejar, parai, está em pé e veja a salvação do Senhor para conosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Não, pode deixar aí. Presta bem atenção. Olha só. Estejam. Como é que está mandando você estar? Como é que está mandando você estar? Posicione-se diante do Senhor, querido. Esteja se colocando em posição. Deus, Ele manda que você se coloque em posição. Posicione-se diante dEle. Coloque-se diante do Senhor, porque se você não se posicionar diante daquilo que Deus tem para te dar, sabe o que vai acontecer? Vai passar e você não vai nem ver passando. Então nós precisamos se posicionar, porque é importante. Eles ficaram de pé. Está em pé e veja a salvação do Senhor. Ou seja, nós precisamos estar sempre diante do Senhor, em pé, diante dEle, para que Ele possa nos dar as orientações qual Ele tem para cada um de nós aqui. Enquanto a gente estiver deitado, dormindo, enquanto a gente estiver sentado, confortável, Deus, Ele não vai, não vai ao nosso encontro. Ele não vai vir perante nós. Eu quero saber de cada um dos irmãos aqui, você tem se posicionado diante do Senhor, você tem se colocado para que Ele possa responder aquilo que Ele tem para você? Ou simplesmente eu tenho ficado assim, tem aquele bichinho, como é que é a hienazinha? Ó céus, ó vida, ó azar, e não se posiciona. Como é que tem ficado? Tem ficado em posição ou simplesmente tem ficado, apático? Não, queridos. Deus, Ele não quer isso de você. Deus, Ele quer que você se coloque em posição. Deus, Ele quer que você se coloque diante dEle. Posicionar-se corretamente, muitas das vezes, é o principal ato que você precisa ter diante do Senhor. Posicionar-se corretamente diante dEle. Você tem se posicionado? Tome sua posição, porque Deus, Ele vai entrar em guerra por você. Ajoelhe-se, ore. Fique diante do Senhor, prostrado, adorando, não importa como. Mas Ele quer que você se posicione diante dEle. Se for em pé, fique de pé diante dEle. Se for deitado, fique deitado diante dEle. Mas posicione-se diante do Senhor, o qual Deus, Ele tem te pedido. Amém? Quarto e último. Quando estamos em guerra, precisamos preparar para celebrar a vitória. Vamos ver lá em 2 Crônicas 25 e 26. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam nelas fazendas de cadáveres em abundância, como também objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. 3 dias saquearam os despojos, porque era muito, e que o 4º dia se ajuntaram no vale de Bereca, que significa vale da bênção, porque ali louvaram o Senhor, por isso chamaram aquele lugar de Bereca até o dia de hoje. Bereca significa vale da bênção. Então, quando nós estamos em guerra, quando Deus, Ele nos dá a vitória, nós precisamos celebrar diante do Senhor. Muitas das vezes eu vou citar aqui nossa irmã Beth, quando ela, depois da cirurgia, qual Deus deu a vitória a ela, o que ela fez aqui? Quem lembra aí? Culto de gratidão, culto de vitória, porque a gente precisa agradecer o Senhor. Depois de se posicionar diante dEle, depois de estar diante dEle, nós precisamos agradecer, porque a vitória está nas mãos dEle. A vitória certa está com Ele. Podemos passar por dificuldade, podemos passar por lutas, podemos passar por fio, por espada, por faca. Assim como diz lá o apóstolo Paulo. Mas precisamos estar diante do Senhor, porque vamos passar ilesos. Deus não vai deixar nada nos acontecer, porque Ele sabe, Ele nos conhece. Celebrar as vitórias em meio às batalhas é de suma importância. Quantas vezes recebemos vitória, mas não a celebramos?
não adoramos aquele que precisa ser exaltado, que é o Senhor. E aí, quando você recebe uma vitória, você tem compartilhado, você tem adorado ao Senhor, você tem celebrado diante do Senhor com tudo aquilo que Deus te deu? Ou não? Tem uma história que eu já contei aqui várias vezes, né? A época de juventude da minha mãe, ela tinha um amigo, e esse amigo, toda a revista da IBD que ele tinha lá, ele colocava assim, quero um carro. Toda a revista da IBD. Eu já contei essa história aqui várias vezes. Quero um carro, quero um carro, quero um carro, quero um carro. Aí teve um dia que Deus fez? Deu carro. Aquela Fuscão, Bafafá de Belém, aquele Fuscão, né, que o pessoal da antiga aí, ele pegou o carro e ó, pum, sumiu. Domingo você estava na igreja? Você estava. Ele não. Foi viajar todo o final de semana, ele ia viajar. Uma certa viagem, né, ele não foi celebrar na igreja o que Deus deu a ele, só que uma dessas certas viagens, com esse carrão bonito, daquela época, ele, na Serra das Araras, bateu com o carro e capotou o carro. Graças a Deus, ele e a família dele se machucaram. Mas o carro deu perca total. Aí o que ele fez? Voltou para a igreja. Eu já falei isso aqui, mas é bom que os irmãos já sabem. Voltou para a igreja. Por quê? Ele não celebrou a vitória que Deus deu a ele. Ele pediu tanto carro que Deus deu. De tanto nós pedimos alguma coisa a ele, ele vai nos dar. Uma hora ou outra ele vai nos dar. Minha mãe falou que foram um período grande, daí toda vez que ela via a revista, nas lições, ele colocava assim, eu quero um carro, quero um carro, quero um carro. Então, queridos, o que eu quero falar com você? Que diante do Senhor nós precisamos celebrar e agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida. As guerras vão vir, as batalhas vão vir. Não vou falar para você, não vou ser mentiroso, como a gente tem visto muito pregador aí, né, do telhado, o qual diz, vem para Jesus para de sofrer, se você ficar aqui você vai ser bem-sucedido. Não vou mentir para você. Jesus, ele não nos garantiu conforto. No mundo, pronto. Então, mas aí Jesus, ele dá na segunda parte. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele venceu para poder estar guerreando as nossas batalhas. Ele venceu para poder te colocar no colo, te carregar como filho dele, mesmo em meio à dificuldade. Não vai acabar a dificuldade. Vai vir doença, vai vir dificuldade, vai vir morte. Querido, vai vir. Mas eu quero convidar você a se colocar diante do Senhor, identificar as suas batalhas hoje e ouça o que Deus tem para você, a estratégia que Ele tem para se colocar. Posicione diante das suas batalhas e diante do seu Deus e celebre a fé, tudo aquilo que Deus tem feito por cada um dos irmãos. Você consegue identificar qual é a batalha que você tem travado hoje? Você consegue identificar? Consegue? Você tem identificado a batalha que Deus tem te dado, né? Às vezes nós queremos guerrear algo e queremos colocar, mas você tem identificado? Você tem buscado Deus, buscado em Deus a estratégia para as batalhas qual você tem travado? Quais os posicionamentos que ainda faltam para ser tomados? E aí? Você tem colocado? Tem se colocado diante do Senhor, se posicionado? Quero convidar você a se colocar de pé. A gente vai estar orando nesse momento. Porque, por mais que as lutas venham, por mais que as dificuldades venham, por mais que muitas das vezes nós queremos nos precipitar, nós queremos ir à frente, mas Deus, Ele manda que você simplesmente coloque-se diante dEle, porque Ele vai te dar a vitória nas suas mãos. Ou agora, ou daqui a um ano, ou daqui a 10 anos, nós não sabemos. Quanto tempo Davi demorou para ser rei? Quanto tempo Davi demorou para ser rei? Foi mais de 20 anos que ele demorou. Mais de 20 anos que ele demorou para ser rei. Ele foi ungido rei. Ainda em casa ali, foi chamado, mas não era tempo ainda para que ele fosse assumir ali. Demorou mais de 20 anos. Mas aconteceu, porque Deus prometeu, Deus ele falou e Deus cumpriu. Querido, não importa o tempo
que você está guerreando, o tempo que você está batalhando, eu quero convidar você a revolucionar dentro da sua casa e se posicionar diante do Senhor e se entregar a Ele. Porque quando nós nos colocamos diante do Senhor, quando nós colocamos e falamos assim: Senhor, as minhas batalhas estão sobre a sua mesa, é do Senhor. As batalhas não são minhas, as batalhas são do Senhor. Enquanto nós estivermos guerreando nós mesmos, não vai acontecer nada. Eu vou falar para você, não vai acontecer. Você pode até sentir um alívio momentâneo, mas as coisas vão piorando, porque você não está deixando Deus batalhar as suas batalhas. Eu quero convidar você a colocar todas as suas batalhas, as suas guerras, diante do altar do Senhor. Fala: Senhor, está aqui, eu te entrego nas suas mãos. Eu coloco diante de ti, Senhor, tudo aquilo o qual eu preciso. Se for doença, se for uma frieza espiritual, se for algo emocional, algo físico, mas coloque diante do Senhor. Vou estar orando com você, vou estar entregando as nossas vidas, porque eu sou o primeiro a estar aqui à frente. Sou o primeiro que quero entregar todas as minhas batalhas. Assim como a gente acabou de ler em 2 Crônicas, capítulo 20. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui diante de Ti, Senhor, nos posicionando, Senhor, nos colocando na Sua presença, Pai. Neste momento, Senhor, nós nos entregamos a Ti, nós entregamos as nossas batalhas diante do Seu altar. Sabemos que o Senhor está guerreando as nossas batalhas. Sabemos que o Senhor está lutando por nós. Sabemos que iremos ver, Senhor, ali. Iremos pegar, Senhor, ali tudo aquilo, as bênçãos, como a gente acabou de ver, em forma daqueles despojos que eram tantos que não podiam se contar, Senhor. Foram 3 dias, Senhor. Sabemos que aquilo que o Senhor tem para nos dar será muito maior do que isso. Ó Deus, seja com as nossas enfermidades, Senhor, nós entregamos ela no Seu altar, Senhor. Seja com a nossa saúde, nós queremos entregar ela a Ti, Senhor, sabendo que o Senhor cuida de cada um de nós, Senhor. Ó Deus, seja com os nossos parentes que estão afastados da Sua presença, Senhor. Esposo, esposa, filhos, netos, bisnetos. Nós queremos entregá-los nas Suas mãos, Senhor, sabendo que nós precisamos entregá-los a Ti, Senhor. Saber que o Senhor vai guerrear. E conforme a Sua palavra não volta vazia, Senhor, faça-os lembrar, Pai, para que um dia possamos nos regozijar diante de Ti, Senhor, agradecendo porque eles estão no Seu altar diante do Senhor. Ó Deus, nós queremos entregar, Senhor, os nossos familiares, as nossas famílias, os nossos lares, Senhor. Nós entregamos no Seu altar porque nossa casa é Sua, Senhor. O nosso lar é Seu, Senhor. Ó Deus, e que a maior revolução que o Senhor fez ali naquela cruz, que foi entregar o Seu sangue, o Seu corpo, a Sua vida, por mim, pecador, Senhor, por cada um que está aqui essa noite. Nós glorificamos por tudo, Senhor. Nós entendemos que tem batalhas, Senhor, que só vão ser vencidas com o Senhor. Sem o Senhor nada pode acontecer, Pai. Nós nos entregamos a Ti, é isso que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.